Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Você quer ser feliz? Com certeza. Não existe pessoa que não queira ser feliz. É um desejo humano e esse desejo humano, inclusive, ele é bom, porque ele nos remete sempre a Deus, tendo em vista que Deus é a fonte da felicidade. Por que nós temos esse desejo de ser feliz? Porque algo tirou de nós o que nós tínhamos. A felicidade que Adão e Eva tinham quando foram criados por causa de sua plena harmonia com Deus. Eles tinham tudo. Eles estavam completos. Portanto, eles eram felizes. Mas o pecado nos tirou isso. E tendo nos tirado isso, por isso nós sentimos uma necessidade de procurar a felicidade. Porque está faltando, né? Está faltando algo. E este algo continua no mesmo lugar, na sua fonte, que é o Senhor. O Salmo 16, terminando o Salmo 16, Davi diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Para que você veja que Deus é a fonte da felicidade, que Ele quer que nós sejamos felizes e que a mentira que o diabo inculcou nas cabeças e que a felicidade se encontra no pecado e que em Deus só há tristeza e angústia e coisas dessa natureza, que isso, portanto, é uma mentira, né? Como acabamos de falar, nós vamos para três momentos. Veja, no início, quando Deus criou, Deus deu só coisas boas para o homem. Não sei se você já percebeu, ao ler o capítulo 1 de Gênesis, que tudo que Deus fez era bom, e muito bom. E ele diz que Deus fez as árvores frutíferas que dão fruto. Versículos de número 11 e 12 diz que Deus deu tudo isso para que fosse mantimento. Mas diz ainda mais no capítulo 2 que depois que Deus fez o homem, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e nele pôs o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Que coisa maravilhosa! Para você não ter dúvida de que Deus quer que o homem, que Ele criou para a sua glória, seja feliz, nós já começamos com Gênesis. Deus não só já tinha feito todo tipo de árvore frutífera, mas depois que fez o homem, deu-lhe um paraíso, um jardim, um lugar onde tudo era agradável. Será que ele queria que o homem se alegrasse em Deus? É claro que ele queria. Observe que tudo que nós comemos causa satisfação. Observe que nós somos pessoas, somos seres sensitivos, que muitas coisas nos causam prazeres, alegrias. Isso mostra que Deus nos fez para desfrutarmos da felicidade nele, porque Ele mesmo nos fez capazes de sentir todo tipo de alegria de várias formas. Pelo tato, pelo gosto, pela própria visão, até a música nos causa alegria. Boas músicas, é claro, né? Então, veja que Deus sim, Ele nos fez para sermos felizes nele. Mas o pecado tirou isso. O problema não está em Deus. Não é Deus que quer que nós soframos. É o pecado que trouxe para o mundo todo tipo de sofrimento. Você precisa inculcar isso para que você então lute contra aquele que de fato é o nosso inimigo. Porque os homens têm lutado contra Deus, têm se rebelado contra Deus, como se Deus fosse a causa de todos os problemas. Quando o pecado que o homem escolheu lá atrás é que é a causa. Mas veja que Deus quer a nossa felicidade também mostrando no plano redentor a sua boa vontade para com o homem. Porque como diz João 3,16, um texto tão conhecido, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe que até no plano redentor Deus mostra que quer a felicidade do homem que ele criou, mandando seu Filho para acabar com aquilo que tirou do homem a felicidade. Você sente aquela necessidade, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Sabe por quê? Porque fomos feitos para sermos felizes. E o pecado tirou isso. Então, se você tem um vazio que é não ter a felicidade
a plenitude do seu ser, não estar completo como estava antes, e então sente a necessidade de preencher. E Deus é sim a resposta. E Deus mandou o seu Filho para restaurar isso. Deus mandou Jesus para restaurar aquilo que se perdeu. Portanto, a felicidade sempre foi uma parte do propósito de Deus para nossas vidas, porque é sermos felizes nele que nós glorificamos a Ele. Quando nós nos alegramos no Senhor, quando nós exaltamos o Senhor, quando nós somos felizes no Senhor, nós estamos glorificando o Senhor. E podemos ver isso em Apocalipse 21, quando, as muitas vezes que nós já lemos o texto, vimos que Deus estará acabando com toda lágrima. Morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Um novo céu e uma nova terra chegarão, onde já não haverá mais os danos que o pecado trouxe para o mundo. Você é feliz? Você sabe ser feliz? A necessidade de ser feliz, ela não só é normal, mas ela é boa, porque ela nos conduz à necessidade de Deus, a necessidade de irmos ao Senhor, que é a razão da felicidade. Nos conduz para Ele, de forma que nós possamos outra vez ser preenchidos pelo Senhor. Sim, então, vá ao Senhor. Veja que Davi encontrou no Senhor a felicidade. Tu me farás ver os caminhos da vida. O Senhor me conduzirá à plena felicidade nele. Na tua presença há delícias, na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Em Deus há. Então, não se deixe enganar pelo pecado que quer oferecer uma proposta segunda. A ideia de que, não, olha, eu consigo resolver o seu problema. E lhe dá todo tipo de satisfação. E aí vem a avareza, vem o desejo pelo poder, vem a prostituição, e vem todo tipo de pecado que sugere que você pode ser feliz a partir do experimento, da experiência com essas coisas. E o homem sempre está se deixando seduzir por isto. Observe que desde o início o diabo faz isso. Desde o início ele tenta e enganou Adão e Eva, oferecendo uma proposta alternativa. Não se engane. Você sente a necessidade de ser feliz exatamente porque é em Deus que se é feliz. Caso contrário, todas as pessoas já seriam felizes naturalmente, já estamos num mundo em pecado. Um mundo que vive debaixo do pecado, um mundo que vive cometendo todo tipo de pecado, um mundo que está em caos. Se o pecado fosse causa para a felicidade, então os homens deveriam ser muito felizes, porque só o que tem. Mas observe que do menor ao maior, todos os homens sentem aquela necessidade de ser feliz. Por quê? Porque o pecado não produz felicidade, ele não é capaz. Ele dá uma satisfação enganosa temporária, iludindo o pecador e entorpecendo como alguém que está sendo drogado, sem perceber que aquilo ali não só passará, mas o matará. Então, vá ao Senhor. Você quer ser feliz? Tudo bem. Isso é bom. Isso mostra que Deus é a razão da felicidade. Mas não se deixe levar por esse desejo a partir de todos os oferecimentos que nós temos no mundo. Vá para o Senhor. O Senhor, desde o início, nos mostra que Ele sempre quis que o homem fosse feliz nele, porque Ele é a fonte de toda a felicidade. E ser feliz nele é, com certeza, glorificar o nome dEle. Então, vá para o Senhor e peça ao Senhor que preencha a sua vida, para que você seja completo, como foi Adão e Eva, completos no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, porque o Senhor desde o início mostrou que é bom e que nos fez para desfrutar da felicidade em Ti. Fez tudo de forma maravilhosa e até hoje nós desfrutamos das coisas maravilhosas que o Senhor fez. E ainda mandou o seu Filho para não morrermos eternamente, antes para termos vida eternamente. E nos prometeu coisas maravilhosas para o futuro, quando Jesus voltar. Ajude-nos a colocar isso bem guardado no coração
e enche-nos, preenche-nos pelo Teu Santo Espírito, para que, estando completos, nos sintamos felizes e não precisamos jamais, ó Deus, e nem sintamos fragilizados jamais para recorrer ao pecado, quer a prostituição, a avareza ou a ambição pelo poder ou outra coisa qualquer, para que o Senhor, nos preenchendo, seja a única fonte, a única causa de nossa alegria. E para a Tua glória que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.